não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? Então, o que nós observamos com esse negócio de desconstrucionismo é uma espécie de crise da modernidade que começa a se comer a si mesma e se autodestruir de algum modo, né, clamando por uma espécie de um recomeço radical em filosofia. Um recomeço que, na verdade, retomaria certas questões que foram colocadas já na mesma época do Renascimento por autores como o próprio João de São Tomás, que nós mencionamos aqui, representando então uma linha de investigação que foi absolutamente perdida e baseada em certas observações que hoje nos aparecem até de senso comum, mas que durante 2 ou 3 séculos foram completamente ignoradas. Então, a primeira coisa que nós observamos nesse período é a confusão entre a apreensão de uma essência e a construção do conceito correspondente. A construção do conceito é apresentada como se fosse ela mesma a única maneira de você chegar a uma essência. E isto vem eminentemente de uma má interpretação da teoria da abstração de Aristóteles. Aristóteles dizia que você apreende um ente pelos sentidos e a imagem que se conserva na sua mente, na memória, é essa que é trabalhada pela inteligência para você, da forma sensível, você abstrair a forma inteligível e dizer o que a coisa é. Acontece que isto não é um processo temporal, não é uma coisa que acontece uma depois da outra. Ou seja, primeiro você aprende uma coisa, depois você guarda a memória, depois você vai examinar a imagem da memória e daí você vai criar o conceito. Realmente não é assim. A sequência que ele descreve é uma sequência meramente lógica e não temporal. Então, é claro que você, ao tentar extrair de uma imagem o conceito da coisa, o conceito que está embutido na coisa, você apela à imagem que está na sua mente e não diretamente àquela do sentido. Porém, não quer dizer que transcorreu um tempo entre isso aí. Por exemplo, se eu estou observando um gato, o gato está instantaneamente, ele está ao mesmo tempo diante dos meus olhos e ele está na minha mente, está na minha memória. Quer dizer, não são coisas absolutamente separadas. Quer dizer, se eu não tenho nenhuma reação mental àquilo que eu estou vendo, então na verdade eu não vi nada. Ou seja, entre a visão, vamos chamar a primeira coisa só de visão do gato e a percepção do gato. Quer dizer, a visão está só nos meus olhos, mas a percepção está na minha mente, ou no meu cérebro, se quiser. Mas essas duas coisas são instantâneas, são na verdade a mesma, tá certo? E o ponto importante é esse: não existe nenhum objeto, nenhuma forma que possa se apresentar para você sem que no mesmo instante ela te mostre a essência da sua espécie. Porque se faltar nela algo para pertencer àquela espécie, então ela é uma outra coisa. Quer dizer, o primeiro gato que eu vejo é um gato inteiro, e, portanto ele tem todas as características essenciais da espécie, só não tem as características acidentais. Mas para ter as características acidentais, ele precisaria ser não um gato, e sim todos os gatos existentes, possíveis e imagináveis. Isso é obviamente impossível. Isso quer dizer que essência ou espécie, quer dizer, o fato de que em latim a palavra espécie significa imagem, já deveriam nos esclarecer quanto a isso. Quer dizer, a forma está na própria imagem, tá certo? Agora, a transformação desta forma num conceito dizível, bom, este é outro problema, mas a formação do conceito nada acrescenta àquilo que foi percebido em primeiro lugar. Apenas transpõe, você faz uma espécie de, como é que se diz, de transfiguração do conteúdo percebido num conteúdo dizível. E isso, em princípio, não deve alterar nada. Porém, o fato de que essas duas etapas, ou duas camadas do processo sejam distintas, embora não separadas, isso causou uma confusão dos demônios já no começo da modernidade, e essa confusão se propagou por dois ou três séculos. E a confusão é a seguinte: você
quando você percebe um objeto, você percebe, segundo se pensava na época, apenas uma forma singular, não um conceito geral da espécie. Ou seja, você só capta entes singulares, você não apreende a noção geral. Eu digo, mas escuta, não é possível você apreender um ente singular apenas na sua singularidade. Isto não existe absolutamente. Não há nenhum ente que você possa apreender apenas como singular, porque nenhum ente pode existir assim. Quer dizer, nenhum ente pode existir sem ele pertencer a alguma espécie. E a forma da espécie tem que estar apresentada já no primeiro instante em que ele se apresenta. Então, você pensar assim, nós temos as ideias gerais, mas os sentidos só apreendem os singulares. Isto foi, vamos dizer, essa questão foi o mote, foi o leitmotiv da filosofia durante 2 séculos. Onde o problema era exatamente isso, saber como nós adquirimos ideias gerais se os sentidos só nos dão os singulares. E ficaram discutindo isso, mas a própria premissa que está embutida na questão está errada. Nós jamais aprendemos o singular como tal. Quer dizer, você aprender uma singularidade absoluta, bom, isso nunca ninguém conseguiu. Tudo o que você percebe é alguma coisa e aquilo que ela é se apresenta na sua forma. Vamos supor que fosse uma forma absolutamente ininteligível. Tá certo? Eu digo, bom, você a apreende como ininteligível e não como uma singularidade absoluta. Você a apreende como, vamos dizer, uma espécie de absurdo. Mas existem muitos absurdos, mas você diz, bom, isso é uma coisa absurda, isso não é nada. Tá certo? Existe a possibilidade de infinitas formas da absurdidade ou do nada, e você está aprendendo uma delas. Portanto, o ente singular, a sua forma sensível e a sua forma inteligível, tudo isso é percebido junto, e é sempre assim. Se alguém já teve uma experiência diferente, me conte. Quer dizer, eu percebi uma coisa que era uma singularidade absoluta e que, portanto, não era nada. No mesmo instante você já classificou como nada, você já percebeu como um nada, ou seja, algo que não corresponde a nenhuma forma conhecida. E se for, vamos dizer, um objeto totalmente novo que não corresponde a uma forma conhecida, ele por si mesmo se impõe como uma espécie. Parece uma espécie nova de entes que você não conhecia. Você não sabe se essa espécie tem outros membros, ou seja, se ela é um conjunto unitário, tem apenas uma espécie que só tem um membro, ou se tem outro, você não sabe, mas que ela é uma espécie, porque ela tem uma imagem, e se tem uma imagem já é uma espécie. Estão entendendo? E tem uma coisa tão óbvia, que é difícil entender como isso pôde escapar a tantos filósofos. Em Aristóteles, essas duas coisas estavam bem juntinhas. A teoria da abstração de Aristóteles, ela não dá margem a você imaginar que este processo transcorre no tempo. Ela apenas está descascando várias camadas lógicas do mesmo processo. Quer dizer, uma coisa, de fato, uma coisa é você perceber com os sentidos, outra coisa é você ter esta imagem na sua mente, na sua memória, e outra coisa é você analisar o que esta imagem tem de constante para você poder, então, expressar o conceito. São camadas diferentes, mas não quer dizer que seja um processo distinto, diferente no tempo, um processo que transcorra no tempo. Quer dizer, hoje eu vejo um gato, amanhã eu conservo a imagem dele na memória, depois de amanhã eu começo a analisá-lo e no fim da semana eu tenho o conceito. Não é assim. Também, vamos dizer, o processo, há uma diferença entre o que é o conceito e o que é a sua definição. Quer dizer, a definição é realmente uma expressão verbal, tá certo? E o conceito pode estar num terreno meio indistinto entre a imagem e a expressão verbal. Então, o mesmo conceito pode se expressar através de muitas definições diferentes, tá certo? Umas mais precisas, outras menos precisas. Quer dizer, você tem claro que você tem um problema aí da expressão verbal e da precisão maior ou menor da sua expressão. Mas isso não modifica essencialmente o que estou dizendo. Quer dizer, o ponto é este,
Quando depois Kant diz, nós só podemos ter, por um lado, a percepção sensível dos singulares, e por outro lado nós temos ideias gerais que vêm da razão pura, tá certo? E essas coisas têm que ser encaixadas, ou seja, só existe intuição sensível, intuição dos singulares sensíveis, não existe intuição intelectual, não existe intuição das espécies gerais, dos conceitos gerais, dos universais. Isso é impossível. Quer dizer, a intuição sensível, se fosse assim como ele diz, então de fato haveria um problema. Por um lado nós temos a razão, que só lida com ideias gerais, e por outro lado nós temos os sentidos, que só nos dão singulares. Onde é que vai juntar tudo isso aí? Ele diz, vai ter que juntar na imaginação. Digo, mas isso seria um trabalho sem fim, e você jamais teria a garantia de que essas coisas estão realmente encaixadas, tá certo? Só que o que ele chama de intuição sensível é o que eu chamo de impossibilidade absoluta. É impossível você ter a intuição de qualquer objeto ou ente na sua pura singularidade. Não existe isso. Você vai ter a intuição da forma, e a forma já tem automaticamente a expressão imediata da sua espécie. Ela é uma espécie. Não é isso? Se essa espécie tem outros membros ou não, esse é outro problema. A partir do momento em que eu vi um gato, eu vi uma nova espécie. Tá certo? Essa espécie pode ter, eventualmente, só um membro a ele. Mas isso não quer dizer que ele seja uma singularidade absoluta. Mas, tudo aquilo que existe é a imagem de uma espécie. Né? Por isso mesmo, os latinos já sabiam o que dizia quando chamava espécie, que chamava a imagem de espécie. Né? Então, esta confusão foi a que alimentou a discussão de racionalistas e empiristas durante 2 séculos e que culmina, então, na solução dada pelo Kant. A solução dada pelo Kant é que o nosso conhecimento não precisa refletir os objetos exteriores, porque, ao contrário, o conhecimento é que cria a norma a qual esses objetos devem se submeter. Então, em vez de o conhecimento ser uma imagem do mundo, é o mundo que é uma imagem do conhecimento. Eu digo, bom, mas isso aí você inverter o problema não é resolvê-lo, né? Porque sempre restará este problema. Se por acaso o conhecimento que nós obtemos funciona, tá certo? Por que é? Porque ele corresponde ao mundo exterior? Não pode ser. Então é porque ele corresponde ao nosso modo de perceber, o qual é universal, todos os homens percebem do mesmo jeito. Então, por exemplo, as leis de Newton funcionam, não porque elas correspondem à estrutura do mundo, mas porque todos nós percebemos as coisas do mesmo jeito. Se o mundo for totalmente diferente, bom, então estamos todos enganados juntos e jamais saberemos. Isso evidentemente não é uma solução, isso multiplica o problema formidavelmente. Quer dizer, se antes eu pensava assim, bem, o meu conhecimento pode estar enganado porque ele não corresponde à realidade do mundo, agora o problema é nós todos podemos estar enganados juntos e jamais saberemos. Então me parece que o problema aumentou. Isso é mais de solução, né? Chega a ser cômico de algum modo. Quer dizer, ele diz, o nosso conhecimento ele não é verdadeiro, mas ele é válido, porque ele é válido para todos os seres humanos e para todos os seres pensantes. Eu digo, como é que você vai saber de outros seres pensantes? Eu não sei se existem outros seres pensantes. Né? E também os seres pensantes podem estar todos enganados junto conosco, os anjos, os demônios, estão todos enganados também. Né? E nós só vemos as coisas assim porque o nosso aparato de percepção é idêntico, a nossa razão é idêntica. Bom, isso aí evidentemente não resolve o problema, mas não precisa resolver o problema porque o problema não existe. Essa contraposição de racionalistas e empiristas, ela se baseia todinha, como eu disse, na confusão entre a apreensão de uma essência e a construção de um conceito. Inúmeros manuais de lógica, até recentemente, eu usava, por exemplo, muito o do Louis Liard, que foi usado no Brasil, foi publicado pela Companhia Internacional, foi muito usado nas universidades, descrevia o processo da formação dos conceitos por indução e por comparação. Quer dizer, você vê um objeto, compara com outro, e daí você abstrai as características comuns. Né? Só que isso, evidentemente, é impossível de fazer, porque o que do primeiro eu vou comparar com o segundo. Se eu posso comparar, por exemplo, o tamanho de um com a forma do outro, ou
a posição de um com a cor do outro, e assim, isso nunca vai terminar. Então, eu consigo fazer a comparação porque eu apreendi a forma. E para fazer a comparação, o que eu estou comparando? Entes singulares separados? Não, estou comparando formas, já estou comparando espécies, para saber se o novo objeto que eu percebi pertence à mesma espécie do primeiro ou se é uma coisa completamente diferente. Então, você vê, este resíduo kantiano, ele está presente em toda a filosofia moderna. Se você observar desde o século XIX até agora, a ideia, por exemplo, de que tudo que nós percebemos é uma filtragem que nós fazemos através, vamos dizer, do nosso esquema perceptível, dos esquemas da nossa razão, essa ideia pervade toda a filosofia e tem centenas de filósofos procurando descrever quais são essas formas a priori, quais são esses esquemas inatos que emolduram e determinam tudo que nós percebemos, tá certo? Então, vamos dizer, a lista de formas a priori que apareceram é imensa. Se você pegar, por exemplo, a teoria da ideologia de Karl Marx, o que é? É uma forma a priori. Quer dizer, você nasce numa certa classe social, então você é impregnado da ideologia daquela classe e tudo o que você vê é pelo prisma daquela ideologia, tá certo? O que é o inconsciente do Freud? É uma forma a priori, quer dizer, você tem lá o id, ego e superego e eles determinam tudo que você vai ver e você já está emoldurado dentro desse esquema pelo resto da sua vida, exceto o único que escapa é o Freud, que sempre tem isso. O descobridor da forma a priori sempre está além dela, né? Então todos assim com a cabeça emoldurada dentro das formas a priori, mas tem o primeiro neguinho que eu escapei, eu estou vendo para além do que vocês estão vendo. Tudo isso todos esses fenômenos eles existem, mas eles não têm esse alcance, tá certo? Vamos dizer, a ideia mesma de uma descrição completa do esquema perceptivo e racional do ser humano pressupõe que alguém se coloque acima disto e enxerga o que ninguém mais enxergou, e isso é não só impossível, como é totalmente desnecessário. Como eu disse já na primeira aula, se o fato de nós percebermos as coisas como percebemos, por termos este esquema perceptivo e não outro, se isto, por acaso, prejudica a objetividade do nosso conhecimento, prejudicará também a objetividade de qualquer conhecimento que eu obtenha a partir disso, inclusive o conhecimento crítico, científico, etc, etc. Então, se nós estamos enganados, então a ciência também está enganada junto conosco, o filósofo crítico também está enganado. Então, é uma hipótese tão doida que nós podemos afastá-la, no mínimo, como improvável, né? Então, é improvável que estejamos todos enganados até o advento de Descartes ou de Kant, etc, etc. Vocês verão que no período moderno, cada filósofo que aparece, ele aparece com a ideia de criar um novo sistema total que vai abolir todos os anteriores e inaugurar uma ciência universal. Descartes tem essa pretensão, Spinoza tem essa pretensão, Leibniz tem essa pretensão, Kant tem essa pretensão, todos eles têm. E no fim tudo que eles fizeram foi produzir mais uma filosofia, mais outra, mais outra, mais outra. Tá certo? E até quando aparece o negro dizendo que vai vir o fim da história, a história continua. Então, houve algo de errado nesse período. Tá certo? E a duras penas nós estamos despertando disso e redescobrindo velhas verdades que para Platão e Sócrates não era novidade alguma. Porém, quando você vê dentro deste panorama, né, um filósofo examinar um certo conjunto de fenômenos culturais, como está fazendo o Robert Scruton aqui, e criticá-lo em profundidade, bom, a profundidade da crítica irá até, vamos dizer, a profundidade que ele próprio pode alcançar. Quer dizer, não vai sair de dentro do esquema da filosofia analítica e, portanto, longínquamente não vai sair do kantismo. O que não permite, quer dizer, que essa crítica tenha a contundência absoluta que nós precisaríamos ter para nos livrar desses fantasmas. Então, por exemplo, quando ele lê um parágrafo de um desses autores, ou Lacan, ou Baudrillard, e vê que aquilo é absurdo, quando leio, eu não vejo absurdo ali. Eu vejo uma tremenda sacanagem. Não é absurdo. Se você analisar o que eles estão dizendo,
Aquilo não é um nada. Eu vou dar um exemplo que tem mais adiante aqui. Eu não sei a que página corresponde isso aí, mas é onde ele cita o Baudrillard. Baudrillard. Eita. Baudrillard. Guattari, Baudrillard, Lacan? Pode ser? Daqui, ela começa assim. Eu paro aqui e começo. Se virmos. Deixa eu usar isso, meta-merda. E daí mais adiante tem. 17. A ciência explica coisas. Foi a página? 17, finalzinho. Muito bem, a ciência explica coisas que foram recortadas e formalizadas de antemão, de modo a assegurar que elas irão obedecê-la. A objetividade nada mais é do que isso, e a ética que vem a sancionar esse conhecimento objetivo não é nada mais do que um sistema de defesa e ignorância imposta, cujo objetivo é manter esse círculo vicioso intacto. Inclusive, vai falar círculo, está errado aqui, faltou R, círculo. Leram esse parágrafo? Isso está repetindo uma frase do Baudrillard, que para ele, vamos dizer, expressa toda a absurdidade dessa corrente de pensamento desconstrucionista, etc. Porém, o que o Baudrillard está dizendo é estritamente verdade. E esse é que é justamente o problema. A crítica que o Baudrillard faz a toda a ciência, ela é verdadeira. Porque o que é ciência? Ciência consiste em você delimitar um certo campo de fenômenos que você vai estudar, e a delimitação só é possível se você lançar a hipótese de que os fenômenos deste campo obedecem a alguma lei ou regularidade. Portanto, é a hipótese da regularidade que determina o recorte do campo. E daí você vai verificar se de fato, experimentalmente, isto acontece. Mas acontece que a sua observação já está delimitada pelo recorte que você fez. O que o Baudrillard está dizendo é estritamente exato. Não há outra maneira de fazer ciência a não ser isso. Ou seja, que fenômenos você vai estudar? Você diz, eu vou estudar as tartarugas. Então é porque você supõe que existe uma espécie chamada tartaruga e que elas funcionam de acordo com uma lei ou regularidade que determina a sua forma, a sua conduta, etc, etc, etc. Então, ou seja, as conclusões a que você vai chegar, elas já estão de algum modo enunciadas na própria delimitação do campo. E só o que resta é verificar se isso funciona ou não. Quando funciona, você acha que você descobriu a verdade. Toda a ciência funciona assim, não há como funcionar de outra maneira. Tá certo? Então, o que acontece é que nenhuma ciência pode ter, vamos dizer, a radicalidade de pretender uma certeza absoluta. Tá certo? Então, pelo fato mesmo de que você fez esse recorte inicial, o alcance das suas conclusões já está limitado àquele mesmo recorte, não vai poder sair disso, não tem como você transcender. No entanto, a todo momento transcende. Ou seja, a todo momento cientistas tiram conclusões que vão para infinitamente além do campo recortado. E este é que é justamente o problema. Então, aí eu digo, o Baudrillard está montado na razão, não há nada de absurdo no que ele está dizendo. Mas parece absurdo a uma mente que foi formada na escola analítica. Porque, como ele bem disse, a escola analítica se apresenta como um prelúdio à ciência. Vamos dizer, o dogma fundamental da escola analítica é que só são válidas aquelas afirmações que o Wittgenstein chamava de proposições atomísticas, quer dizer, uma proposição isolada que por si mesma é independente de qualquer outra coisa, pode ser verificada na experiência. Por exemplo, a vassoura está atrás da porta. Eu posso abrir a porta e ver se a vassoura está lá e digo, bom, então isso confere.
E eles dizem que só são válidas afirmações deste tipo, e que as afirmações desse tipo são justamente as que são estudadas pela ciência, porque é o método experimental que vai fazer a verificação. Eu digo, bom, tudo isso está muito certo. E as coisas realmente funcionam assim. Só que, para que elas funcionem assim, é necessário que funcione também o mecanismo da abstração, tal como Aristóteles o descreveu. E ele, por sua vez, não tem como ser justificado científico por nenhuma ciência em particular. Então, quer dizer, você tem uma premissa filosófica que está embaixo de toda a ciência possível, tá certo? E que, por sua vez, não pode ser averiguada, não pode ser verificada pelos métodos de nenhuma outra ciência. Você precisa de um método mais profundo e mais sólido, né, que fundamenta a própria possibilidade da ciência. Então, o fato é que o Scruton ele está hesitando, ele está dividido entre a sua experiência primeira, que foi a experiência da literatura, que segundo ele expressava o que ele chama da verdade da vida. Ele disse, isso é a verdade da vida. Mas linhas adiante ele vai dizer, bem, examinado pelos critérios da escola analítica, essas proposições da nossa própria literatura não se pode dizer nem que sejam verdades. Elas são apenas expressões de sentimentos subjetivos. Eu digo, muito bem, mas se um sujeito expressa o seu sentimento subjetivo desta ou daquela maneira, e eu digo, isto corresponde ao espírito da época, ou isso corresponde a uma experiência geral, isto já é uma afirmação objetiva, né, que o é válido ou não. Então, se nós somos pelos métodos da escola analítica, nós não podemos sequer dizer que a literatura expressa um sentimento geral. Como é que eu sei que é o sentimento geral? Eu dizer que tal sentimento é geral, não é por sua vez a expressão do sentimento, mas a expressão do fato. E se os fatos só existem para as ciências específicas, as quais só lidam com proposições atomísticas, eu jamais vou poder saber se tal coisa expressa o espírito de uma época ou não, porque eu precisaria, para isso, usar de uma verificação estatística e absolutamente impossível. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.